Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos ver que o cometa lá descoberto ano passado, até pelo brasileiro, né? O brasileiro participou da descoberta dele, o Bernardinelli, né, o 2014 UN271 Bernardinelli Bernstein, foi confirmado como sendo o maior cometa já observado no Sistema Solar. Vamos entender por que a confirmação veio só agora, por que antes ele não tinha sido confirmado ainda o maior cometa do Sistema Solar, toda essa questão de incerteza observacional, a distância dele, e tudo mais. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Amanhã, quarta-feira, temos Nick Ellis lá comigo no Ciência Sem Fim e na quinta-feira estaremos lá respondendo perguntas sobre astronomia, vida e tudo mais. Amanhã, durante o programa, nós vamos colocar a caixinha de perguntas lá no Instagram do Ciência Sem Fim, combinado? Então, Nick Ellis e depois uma edição extra com perguntas e respostas para todos vocês. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. O ano passado eu fiz até um vídeo aqui no canal, vou deixar o vídeo aí para vocês. Teve não foi uma observação, né? Não foi uma observação. Até mesmo um cientista brasileiro, o Bernardinelli e o Bernstein, participaram da descoberta de um objeto gigantesco aí, vagando pelo Sistema Solar, um cometa, né? O cometa recebeu até o nome dele de Cometa 2014 UN271 Bernardinelli Bernstein. Como a própria data, né? Como a própria data já mostra, né? O cometa é de 2014 e não é de 2021. Por quê? Porque o cometa não foi descoberto observacionalmente no ano passado e tal. Ele foi descoberto através da análise de dados ali, num banco de dados e tudo mais. Assistam um vídeo aí que eu conto direitinho como foi a descoberta dele. Muito bem. Quando descobriram o cometa, ele estava lá perto de Netuno. Tá? Perto de Netuno, ou seja, estava muito, muito longe, e mesmo assim eles chegaram a tentar fazer uma medida do tamanho, do diâmetro do cometa, e chegaram a valores não muito precisos, variando entre 100 e 370 quilômetros de diâmetro. Essa que era a ideia do tamanho do cometa. O problema é o seguinte, né? Primeiro que você pode ter um cometa de 100 km é uma coisa, um cometa de 370 km é outra coisa. Tem uma diferença muito grande, você tem uma incerteza muito grande, um erro muito grande, mas isso é devido basicamente à distância que o cometa estava de nós no momento em que eles fizeram essa medida. Muito bem, isso, vamos supor, né, que ele tivesse 100 km, isso aí não faria com que ele fosse o maior cometa do sistema solar já observado. Por quê? Porque lá em 1729 passou um cometa chamado Cometa Sarabat, e esse cometa tinha 100 quilômetros de diâmetro. Estimativas, né, posteriores mostraram que ele teria, na verdade, 150 quilômetros de diâmetro, e elas ainda vinham ali com uma certa incerteza, tá? Para quem não sabe, o 2014, o N271 Bernardinelli Bernstein, ele nunca vai passar da órbita de Saturno. Isso aí é uma coisa muito interessante, tá? Porque esse cometa, por maior que ele seja, não tem a menor chance, por exemplo, de ele bater com a Terra, tá? Ele vai chegar ali mais ou menos na órbita de Saturno, depois vai voltar. Isso deve acontecer ali por 2031, algo do tipo. Ele tá longe pra caramba ainda. Ele é um cometa originado lá da nuvem de Oort, lá aquela nuvem de cometas, aquele reservatório de cometas bem externo no Sistema Solar. Muito bem. Então, estava aí o cometa, estava aí tudo isso, e os pesquisadores falaram, caramba, a gente precisa observar o cometa para a gente ter uma ideia
de qual que é o tamanho dele. Será que ele é o maior cometa já observado ou não e tal, não sei o quê. Então, um grupo de pesquisadores resolveu fazer o seguinte, tá? Eles resolveram usar o ALMA, o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, para fazer as medidas do cometa do C2014, o N271. Tá? Então foi isso que eles fizeram. Eles usaram uma outra maneira de fazer a medida. Para você ter uma ideia, né? Medir o tamanho de um objeto de 100 a 200 quilômetros de diâmetro, quando ele está a mais de 3 bilhões de quilômetros, que é no caso dele, já é um negócio difícil por si só. Fica ainda mais difícil quando esse cometa está liberando gás e poeira, porque aí fica mais difícil ainda de você ver ali o núcleo e tudo mais. Então, os pesquisadores usaram o ALMA, as antenas do ALMA do ESO ali no Chile, e resolveram fazer observações usando os comprimentos de onda entre 1 e 2 milímetros, tá? E isso é muito interessante porque você tira, né, onde a poeira ali é mais brilhante, coisas do tipo. Isso permitiu com que os pesquisadores concluíssem, né, que a contribuição que eles estavam vendo era realmente a que vinha ali da parte do núcleo do cometa. Então, com isso, eles poderiam ter uma medida muito mais precisa do cometa. Então, eles fizeram lá imagens em diferentes bandas de comprimento de onda, fizeram várias análises. Eu vou deixar o artigo aí na descrição para quem quiser dar uma lida e entender como que é feita toda essa análise. E aí, eles conseguiram, então, calcular o tamanho do cometa com uma barra de erro, eu vou falar aqui para vocês, com uma incerteza, mas muito menor. Então é o seguinte, o cometa C2014 e o N271, Bernardinelli-Bernstein, ele tem 137 quilômetros de diâmetro, mais ou menos 17 quilômetros de diâmetro, ou seja, ele pode ser entre 120, né, entre 120 e entre 154 quilômetros de diâmetro. Se ele for esse valor aí intermediário, 137, ele já se torna, então, confirmado o maior cometa já observado na história do Sistema Solar. Para vocês terem uma ideia, né? O cometa que a gente conseguiu medir com maior precisão até hoje é o cometa Hale-Bopp. O cometa Hale-Bopp é um caso bem típico, bem atípico, na verdade, né? Um cometa aí que brilhou muito ali nos idos final da década de 90, 1997, por aí. E o Hale-Bopp, ele foi medido com uma precisão muito grande. E o tamanho do Hale-Bopp, só para vocês terem uma ideia, ele tem 74 quilômetros de diâmetro, mais ou menos 6 quilômetros de diâmetro. Ou seja, nós estamos falando da melhor medida que a gente tem com uma incerteza de 6 para a do Bernardinelli-Bernstein com uma incerteza de 17 quilômetros. Mesmo assim, coloca ele coloca ele como sendo o maior cometa já observado no Sistema Solar. Isso faz com que, então, né, ele seja o maior de todos esses cometas aí, e isso é muito interessante, e os pesquisadores vão continuar estudando o cometa à medida que ele se aproxima de Saturno, né? Só para deixar claro de novo, esse cometa ele não vai passar da órbita de Saturno. Então tá aí toda a historinha para vocês do queridíssimo Bernardinelli-Bernstein, um cometa que tem 137 quilômetros de diâmetro e ele se torna, então, o maior cometa já observado no nosso sistema solar, tá? Isso aí é muito importante porque tudo que foi usado para medir o tamanho do Bernardinelli-Bernstein pode ser usado depois em outros objetos, pode ser usado em outras descobertas de cometas. Será que nós vamos começar a descobrir cometas muito grandes aí espalhados pelo sistema solar, provenientes lá da nuvem de Oort? Então fica aí essa questão muito interessante, mas então está aí confirmado o maior cometa já observado no sistema solar. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Está ajudando muito mesmo. Então, você deixa o seu like, o YouTube entende que isso é uma interação com o vídeo e ele ajuda a espalhar o alcance do vídeo. Então, faça isso aí. Agradeço de coração a todos vocês.
Não se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! E é o seguinte, hoje eu tive lá no Pânico batendo um papo lá com a turma toda, Daniel Zuckerman, Sami, Morgado, Emílio, todo mundo lá. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, aqui, ó, no finalzinho aqui. Se você não viu, clica aí, vai lá. Foi um papo muito maneiro, muito interessante. Espero que vocês gostem. Um grande abraço. Fui.